Mas vocês estavam falando, o Fábio Campos falou de seguir a modinha, Thiago Santa Rosa. Quem seguiu a modinha foi a Williams, a modinha de trazer jovens pilotos que se destacam na Fórmula 3, que pulam aí centenas e dezenas, ou uma ponte para chegar à Fórmula 1, que seria a GP2A ou a Fórmula 3.5, que já não é mais, e que o ano que vem a Fórmula 3.5, até furando, né, trazendo a notícia do Cafeteria, não sei se estão todos a par disso, o ano que vem vai correr junto com o WSC, então pode ser que a categoria que caiu muito esse ano volte a crescer no ano que vem, correndo sempre com o WSC. Mas, depois de Max Verstappen pulando tudo e indo direto da Fórmula 3, Thiago Santa Rosa, Lance Stroll, o canadense, foi confirmado na Williams. Pois é, Raposo, é um piloto a ser observado muito de perto, porque é um piloto que nessa última temporada fez um grande campeonato, mas tem um poder aquisitivo que assusta. Poder aquisitivo que talvez as pessoas tenham colocado na frente e falado, opa, esse piloto aqui ele pode tudo por conta do dinheiro, não pela qualidade. Acho que aí a gente tem que só pensar da seguinte forma: ele não está indo sem preparação, pelo contrário, ele teve uma preparação até melhor que os outros por conta do dinheiro que ele carrega, que o dinheiro que ele traz. E não é uma quantia pouca, não é uma quantia pequena. O pai dele é multimilionário, como nós já falamos no Cafeteria, que falamos da Fórmula 3, e se você não ouviu, eu recomendo, vai lá no café.autosfera.com.br e veja o que nós falamos de Lance Stroll nesse programa. A questão do dinheiro não quer dizer que vai ser a questão única, vai ser esse o principal fator de diferença do Stroll para qualquer outro piloto na categoria, porque querendo ou não, ele tem um pé direito que vai ser usado da mesma forma que todos os pilotos utilizam o pé direito. Ele tem que ter a mesma capacidade ou até maior a capacidade de utilizar o pé direito, a mão, a visão, enfim, ele é um ser humano igual. A questão do dinheiro não pode ser colocada acima de tudo. E tem sido sistematicamente colocado a questão do patrocínio do Lance Stroll como um principal fator. Falando da pista, ele, por exemplo, em categorias de base, ele fez alguma coisa muito mais rápido, por exemplo, que um Pastor Maldonado, que ficou conhecidíssimo como piloto pagante e tudo mais, que no início foi atabalhoado e que ainda conseguiu resultados, mas ficou marcado por isso. Não creio que o Stroll seja marcado por isso também. Acontece que se você olha para não o ano passado, mas para o ano anterior, aí você lembra da Fórmula 3, as confusões, prova interrompida com sempre o Stroll relacionado. Aí pode haver algumas preocupações que eu acho que vocês têm também e querem argumentar a respeito. Fábio Campos, você que não acompanha um ato falho no seu currículo, você não acompanha a Fórmula 3, onde se formam os pilotos. O que você sabe, o que você espera, o que você ouviu, como é que você vê essa chegada de Lance Stroll na categoria? Olha, Raposo, eu vou analisar o lado que eu conheço, que eu posso falar. Para começar, eu não acho que seja uma falha no meu currículo não analisar a Fórmula 3. Eu acho que é uma falha no currículo da Fórmula 3. A Fórmula 3, para mim, deixou de ser o celeiro que era há muitos anos. Por defasagem técnica, por questões até de uma briga multimarcas até desigual, enfim, que é direito comercial da categoria fazer, mas que não é necessariamente uma coisa que deu certo, seja por questões de outras categorias que surgiram e tornaram-se muito mais importantes, e seja por questões, digamos assim,
Eu me lembro, eu penso muito no Nelson Ângelo Piquet, né, que fez na Fórmula 3 o horror, o diabo, diria o outro. Né, principalmente na Sul-Americana, que, claro, completamente diferente de uma Fórmula 3 europeia. Mas me lembro muito bem de uma corrida televisionada da Fórmula 3, na TV aberta, na TV Globo, né, que o Nelson Piquet dá uma volta de apresentação, vai pro box, na minha opinião, absolutamente coreografado. Parece que tinha ali um problema, mas para mim foi uma coisa para largar em último, ganhar a corrida, enfim, fazer e brilhar na televisão. Tamanha era a superioridade dele naquele campeonato nos anos em que ele ficou na Fórmula 3. A diferença de investimento na Fórmula 3, na minha opinião, ela grita mais alto do que em outras categorias, embora, por exemplo, haja na GP2. Né? Os grandes investidores das equipes de GP2, eles deixam as pequenas equipes lá atrás. Né? Não são categorias tão iguais assim, na prática, do que na teoria. Mas, enfim, colocado isso, apenas para responder a sua provocação, justa e bem colocada, vou analisar o lado dessa história que eu sei. Primeiro, deixando claro para o ouvinte, nunca vi o Lance Stroll pilotar. Nunca vi nenhuma corrida do menino. Então, não vou julgar aqui o talento do menino. Mas vou julgar quem está trazendo o menino. Primeira coisa, achar que todo piloto vai saltar da Fórmula 3 e vai brilhar na Fórmula 1, na minha opinião, é um erro. Mesmo que o Lance Stroll tenha sucesso. Achar que essa ponte vai dar certo toda hora, na minha opinião, é um perigo. Até porque esse menino vai pegar uma Fórmula 1 completamente diferente. Vai pegar carros, concordemos ou não, bem mais difíceis de guiar do que pegou Max Verstappen, por exemplo. Né? A Fórmula 1 do ano que vem, ela é um carro muito mais... eu uso a palavra animal. É um animal bem diferente de domar. Né? Vai ser um carro mais rápido, vai ser um carro com mais potência nas curvas, vai ser um carro que vai exigir mais fisicamente, vai ser um carro que vai exigir mais controle. Gostemos ou não da questão geral da Fórmula 1, mas vai ser. Não há a menor dúvida disso. Esse menino vai pegar um carro diferente. Vai pegar uma pancada maior, repito, na minha opinião, do que pegou Max Verstappen. Max Verstappen foi trazido pela Red Bull. Red Bull, que tem um trabalho de acompanhamento de pilotos. Ela faz um trabalho, ela pode errar ou ela pode acertar. Mas ela tem um projeto, ela trabalha em cima de um projeto. Né? O Lance Stroll... Mas ele não era do projeto, viu? O Max Verstappen, você está dizendo? Isso. Ela meio que furou o projeto dela. Todo mundo que estava no projeto foi deixado para trás porque ela se vislumbrou com o Max Verstappen e pegou ele, mas ele não era do... Não, mas o ano que ele correu da Fórmula 3, ele já era o piloto Red Bull. Ele tinha o patrocínio pessoal. Ele não entrou na Red Bull na Toro Rosso. Ele não foi pra Red Bull direto pra Toro Rosso. Ele já era. Ele tinha patrocínio pessoal, mas ele não era da academia, assim. Ele não tinha mas se estão patrocinando... Tudo bem, você tem razão. Mas se estão patrocinando um piloto, estão de olho no piloto. Né? Não, tem um contato. Existe um contato. Embora, tudo bem, não fosse... Mas estava ali, tinha um contato. O Lance Stroll, e aí eu entro na parte que eu digo, vou analisar o lado que eu sei. O lado que eu sei é que ele está indo para uma equipe pequena. Uma equipe pobre, até mentalmente. Não só fisicamente, ou em termos de bolso, digamos assim, pobre economicamente, mas pobre de espírito. Uma equipe que se tornou pobre, até no seu modo de pensar. Né? Uma equipe que está fazendo, já anunciei aqui há algumas semanas, né, o absurdo que faz a Williams, né, e agora sim vou ter a oportunidade de falar. A Williams está fazendo em 2016 uma coisa que para mim é o descalabro do esporte, da Fórmula 1. A Williams está correndo em 2016, para o ouvinte que não sabe, todo mundo já deve saber disso, mas para quem não sabe, a Williams vai terminar 2016 usando 4 motores. Dos 5 que ela pode usar, ela vai usar só 4. Ela não vai usar os 5, porque ela não quer pagar o 5º motor. Ela não quer pagar o 5º motor. Então a Williams vai terminar o ano fazendo uma coisa absolutamente impensada para outras equipes, que é usar 4 motores ao invés de 5. Aí alguém pode falar, mas isso é ótimo, por que isso é ruim? Gente, para usar 4 motores num campeonato como esse da Fórmula 1, com 21 corridas, o quanto será de potência que você tem que andar para trás nesse motor? O quanto você tem que segurar um motor para durar 4 corridas a mais do que ele deveria durar?
Então isso explica, quando alguns perguntam qual o segredo da Force India, qual é o sucesso daquela equipe, por que uma equipe vai mal, vai bem? Mentalidade. Tudo bem, ela pode não ter dinheiro, né? Ela pode fazer isso porque ela não tem dinheiro. E aí eu vou chegar no menino Lance Stroll. Pode dar certo? Tomara que dê certo. Vai ser ótimo. Já pensou mais um Verstappinho fazendo barulho, né? Tomara que ele não traga mais regras proibitivas. Tomara que ele não seja um talento tão grande em que passe a ser proibido defender posição por causa dele, né? Passa a ser proibido defender posição por causa dele. Ah, não, pisou no freio, não pode mais mexer 1 centímetro para a esquerda, vai entrar a telemetria em campo. Tomara que não seja essa a consequência, mas tomara que o menino dê certo. Agora, ele vem porque ele tem dinheiro. Não tenho a menor dúvida disso. Ele pode até acertar, a Williams pode acertar por linhas tortas. Mas uma equipe que passa o ano inteiro com o Pires na mão, uma equipe que passa o ano inteiro poupando, se poupando de usar um 5º motor para terminar o ano com 4, quando todo mundo tem direito a 5, e eu repito, pensem o prejuízo técnico que isso é para a equipe. No esporte da máxima potência, do máximo limite, da máxima capacidade de equipamento, a Williams corre poupando. O ano inteiro ela corre com o pé levantado. Então essa é a equipe que o Lance Stroll está chegando. Esse é o lado que eu vou analisar, porque esse é o lado que eu conheço. Esse é o lado que eu posso dizer para o ouvinte. Vou falar mais uma vez. Tomara que dê certo. Tomara que esse menino sofra, mesmo que sofra no começo, seja um Kovalainen. Um menino que sofreu no começo, mas na metade do ano já estava brilhando. Depois não vingou, infelizmente. Mas de um primeiro ano que soube reverter o jogo. Né? Que ele saiba, se ele tiver dificuldades, reverter o jogo. Acho muito difícil que seja um Van Dorn, que seja um Max Verstappen. Meninos que a gente pode colocar, o Verstappen não, porque, né, esse já tá aos olhos de todo mundo. Mas para quem não sabe, para quem não conhece o Van Dorn, pode até dar errado, claro que pode, mas é um cara que passou por todas as fases. A gente viu a evolução, a gente viu as qualidades, a gente viu brigar, a gente viu disputar, a gente viu ganhar. O Lance Stroll, na minha opinião, Fórmula 3 é muito pouco. Ele pode até ser tudo isso, mas a Fórmula 3 é muito pouco. Eu acho que a Williams puxa porque é uma equipe de Pires na mão. É uma equipe cada vez mais voltando a ser. Vai fechar o grid daqui a alguns anos. Se não fizer um acerto técnico, como fez em 2009, né, que deu um salto à frente naquela grande mudança, e fez em 2014, tomara que faça de novo em 2017, caminha para ficar cada vez mais uma equipe pequenininha, porque é uma equipe que não consegue se sustentar, ela não consegue se sustentar, né, financeiramente. Então ela dá um salto por causa de um movimento, mas ao longo do tempo ela vai descendo. Então vamos fazer o quê? Vamos trazer o menino que tem dinheiro. Tomara que ele seja muito bom, mas que ele foi trazido muito porque a equipe é uma equipe de Pires na mão, tá aí a história do 5º motor para provar. Eu não tenho a menor dúvida. Ô Fábio Campos, e é importante, eu acho importante até ressaltar, porque eu entendo a sua crítica, mas não é um demérito dele, é um demérito da Williams. Sim. Vamos deixar isso bem claro. Sim. Agora, uma segunda coisa, é esse dinheiro também que tá dando a oportunidade dele. Você não viu ele guiar. Eu, o Raposo, vimos e a gente mesmo assim tem algumas dúvidas, algumas coisas, enfim. Com base que a gente viu na Fórmula 3, que pode ser algo ilusório. Exato. Mas ele, além disso, a gente tem que lembrar, no período em que a Fórmula 1 proíbe testes e tudo mais, ele conseguiu bancar uma estrutura para que ele pudesse se adequar minimamente a uma Fórmula 1 com testes privados, com carros já defasados, mas para ter um conhecimento, para não chegar lá e dar o salto que foi, por exemplo, o do Max Verstappen. E acho que para completar também, a gente está fazendo muito esse parâmetro com o Verstappen, e em alguns programas atrás, acho que foi você mesmo, Campos, que lembrou, mas a gente também não pode deixar de não lembrar da trajetória do Kimi Raikkonen também, que foi um caso desse, que chegou e Jason Button também, né? Eu não lembro do Button, o Raikkonen eu tenho certeza, e até porque o Raikkonen foi com 19 anos também, foi bem jovem. Eu acho que esse é o ponto. Existe casos, mas aí não sei se vai acontecer sempre também. Eu também pois é, exatamente. Essa dúvida. Talvez seja a hora, Rosa, da gente começar a discutir a própria Fórmula 1. Né? Talvez a Fórmula 1 esteja muito perto das categorias de base, por isso que eu até ressaltei. O ano que vem isso muda um pouco. Isso muda muito, na minha opinião, porque ele vai pegar um carro diferente desse. Se esse Fórmula 1 aceita
o Max Verstappen fazia tudo, embora o talento do Max Verstappen eu acho que esteja claro, pelos movimentos, as manobras. É isso que eu não vejo ninguém falar do Lance Stroll, que eu estou tentando acompanhar todo mundo que já viu ele correr, e eu não vejo ninguém falar. Não, teve manobras belíssimas, é um cara arrojado, é um cara... Não, uma coisa são os resultados, isso aí eu não questiono, ele tem lá os resultados dele. Agora, será? Você falou a frase para mim crucial. Nós temos ainda dúvidas. Né? Talvez ele seja ainda uma dúvida, porque Fórmula 3 é para aprender. Fórmula 3 é um pedaço do processo. Né? Fórmula 3 é um passo, talvez o primeiro grande para o menino dar na carreira. Ou seja, o que esse menino ainda tem que aprender? Né? Qual a distância? Triste será o dia em que a Fórmula 1 chegar ao ponto em que a preparação supera o talento. Ah não, chegou super preparado, simulador, beleza, se deu bem. No dia que a Fórmula 1 chegar nesse ponto, é um problema. A Fórmula 1, tudo bem, a preparação é linda e valiosa. Agora, ela não pode ser superior ao talento. O cara que não tem talento, ele tem que chegar na Fórmula 1 e tem que apanhar mesmo. Infelizmente, é duro falar isso, mas a Fórmula 1 puxa isso. A Fórmula 1 tem que ser essa disputa em nível elevado. Diga, Rosa, você queria dizer uma coisa? Não, e ainda você me lembrou de uma outra coisa, mas eu ia falar pro Thiago Raposo, e até pegando um pouco do seu comentário a respeito do Lance Stroll, que a questão é clara para mim, não tem nenhum subterfúgio aí. Existe dinheiro envolvido? Sim. É muito dinheiro envolvido? Sim. A Williams precisa do dinheiro? Sim. O Lance Stroll vai precisar se provar? Sim. O que a Fórmula 1 fez até agora para evitar que esse tipo de prova tenha que ser feita diretamente na pista? A única coisa que ela instituiu, o único mecanismo que ela instituiu é que piloto tem que ter no mínimo 18 anos, porque até a questão da superlicença, ela vamos dizer, ela não evoluiu. Ela, na verdade, liberou mais com algumas possibilidades dos pilotos ganharem pontos, né? E isso talvez permita que esse tipo de situação aconteça. Eu não sei, eu tô falando isso pro Raposo porque ele acompanha, ele já escreveu sobre base durante muito tempo para sites, tudo. Não tô não dando crédito, até porque eu iria contra aquilo que eu falei e aquilo que eu penso sobre o Stroll. Mas um pouco do que a Fórmula 1 pede para se chegar a ela, né, Raposo? Que falta isso, falta esse controle. Eu acho que a gente vai ter uma boa resposta o ano que vem com essas mudanças, porque por mais que o Campos, igual o Campos falou, né, que o Verstappen realmente é um ponto fora da curva, mas ele chegou dominando fácil demais, e a gente vai tirar essa conclusão, né. Eu concordo que o Stroll continua sendo uma dúvida para mim. Eu vi 2 anos do Lance Stroll e é uma dúvida completa para mim, porque no primeiro ano foi o ano das críticas à Fórmula 3 pelos acidentes que os pilotos se envolviam. Ele era pivô, ele era um dos principais pilotos que estavam envolvidos em quase todos esses acidentes e geralmente essa informação é valiosa para o ouvinte. Essa informação geralmente culpado. Não só envolvido, mas envolvido e culpado. Inclusive na famosa corrida de Monza, que foi encerrada antes da hora por bandeira vermelha, o primeiro grande acidente é ele que provoca. Aí depois vem mais uma série de acidentes que a prova termina em bandeira vermelha. Raposo, antes de passar para outra pessoa, o acidente dele foi com Giovinazzi, né? Se não tô me lembro. Não me assim, lembro, igual. É só por questão mesmo de pontuação histórica, até porque a gente vê um piloto que está se preparando de uma forma diferente dele. E aí ele sai, né? Ele era do programa da Ferrari, sai do programa da Ferrari depois deste ano. Não sei se sai ou se saíram com ele devido à quantidade de acidentes. E aí ele vai para 2016, continuando na Prema, mas uma Prema com uma influência grande do pai dele. Com o carro dele sendo preparado pela equipe Williams, só o carro dele. Ele tinha 3 companheiros de equipe, eram 4 carros, mas o carro dele acabava as corridas da Fórmula 3, ia para a sede da Williams, para os engenheiros da Williams trabalhar no carro dele de Fórmula 3. Então ele tinha um carro muito superior aos dos próprios companheiros de equipe nessa temporada, e aí venceu com tranquilidade. Não cometeu erro,
méritos dele, andou rápido, conseguiu os resultados e tudo, mas tinha um foguete na mão. É isso. Então ele é uma dúvida pra mim. Eu não sei até que ponto ele é o cara de 2015, mas que deram um carro tão bom pra ele e ele conseguiu se fugir dos acidentes. Ou eu não sei até que ponto ele realmente conseguiu evoluir, porque é um piloto e tá na alma dele. Já foi campeão da Fórmula 4 italiana, já foi campeão do Toyota Race Series, que é aquele torneio que acontece na Nova Zelândia no começo do ano e que tem as suas qualidades e deve evoluir. Então é um cara que eu quero observar com muita curiosidade. Mas antes de passar para o Fábio Campos, eu queria ouvir Bárbara Franzin falar sobre esse assunto também. Eu também gostaria. Bárbara Franzin, as pessoas já tendem a condená-lo. Lance Stroll está condenado antes de ter corrido uma corrida de Fórmula 1, de que será um mau piloto, porque é um piloto pagante e está chegando porque o pai dele colocou lá, ou seja, ele é um mau piloto e não vai dar certo. É por aí, Bárbara Franzin? Não é por aí, né? Até porque hoje em dia, se você não tem dinheiro, você não chega a lugar nenhum na Fórmula 1. A única diferença do Stroll para outros pilotos é que ele tem muito mais dinheiro. E com esse dinheiro ele conseguiu aí coisas que nem todo mundo consegue, como você citou, a questão dos testes, o pai preparar muito bem o caminho, né? Porque o sonho do pai dele era ser piloto, e aí ele projetou o filho para seguir nesse caminho. Enfim, é meio que tipo o grande projeto assim da vida dele. Então, claro que ele investiu tudo e mais um pouco. Eu só acho errado as pessoas já criticarem antes mesmo de se começar a temporada, sabe? Porque a gente tá vendo exemplo brasileiro mesmo, Felipe Nasser correndo atrás de patrocínio para ver se consegue ficar, para qual equipe que ele vai. A gente sabe que isso vai definir o caminho dele. Então, assim, todo mundo hoje em dia tem que levar uma grana, não é aquela Fórmula 1 de ilusão que não, eu vou entrar para ser pago porque eu sou, um piloto muito bom. Até os que são talentosos tem que ter um patrocinador por trás, tem que ter alguma coisa que ajude a chegar ali. Só que esse caso assustou por ser uma quantia exorbitante, por ter essas regalias, né, de carro vai para a sede da Williams, vamos fazer aqui de um jeito diferente, já costurou um acordo para ele estrear queimando etapas, na minha opinião, porque nem todo piloto de F3 já está preparado para a Fórmula 1, tem exceções, mas não sei se é esse caso. Mas eu acho que, assim, muita futurologia, né? A gente está usando bastante essa palavra e acho que pode ser bem aplicada aqui. Então, se a gente assistir as primeiras corridas, eu nem vou tirar como base só a primeira prova do ano que vem, porque... E aí, o Nasser pontuou na primeira corrida dele, sabe? Que legal, todo mundo ficou bem feliz. Também não quero detonar o Nasser, foram só 2 exemplos aqui que citaram, que eu linkei o nome dele. Mas ele pode ir muito bem na primeira corrida, como pode ir muito mal, e já vai todo mundo, tá vendo? Sabia que era isso ou não, nossa, vou repensar e tudo mais. Mas por esse background aí que você deu de confusões, de estar envolvido nos acidentes, então não, já me fez ir para um lado um pouco assim de, vamos ficar de olho no que ele pode aprontar. Mas vamos dar a chance ao garoto, né? Não vamos ficar crucificando, já colocando... na cruz antes mesmo dele começar, porque não é bacana fazer isso. Deixa ele estrear, deixa ele ter aí as suas 5, 6 corridas, aí a gente pode avaliar melhor. Fábio Campos, a Bárbara Franzin falou a palavra queimar etapas. Pular da Fórmula 3 para a Fórmula 1 hoje é realmente queimar etapas, ou essas etapas que se queimaram por si só e não são mais necessárias? Esse é o grande ponto da discussão. Esse é o grande ponto da discussão que eu até gostaria mesmo de abordar, e você levantou precisamente. Até puxo uma frase aqui muito bem colocada no chat pelo nosso Leonardo Guina, lá do podcast Three Wide, da NASCAR. Ele coloca aqui, Campos, é simples. É só falar, a Fórmula 3 é pouco para saber se o cara é bom ou não, sem rodeios. É isso, eu concordo 100% com a frase dele. Nós não estamos aqui dizendo que ele é ruim, ou que eu não vou entrar nunca nessa de tem dinheiro é ruim, não tem dinheiro é bom. Eu me lembro de falar isso aqui há muito tempo atrás, inclusive do Vitaly Petrov, que foi citado aqui no chat.
Né? Que é russo, a Rússia não tem tradição. O Petrov fez uma carreira digna. Ele teve uma carreira digna na GP2, até mesmo na Fórmula 1, conseguiu um pódio. Claro, não brilhou, não era tudo lógico que não. Mas né, não é aquela questão do piloto que está lá pura e simplesmente pelo dinheiro. Eu não acho que essas etapas se queimaram, não. Eu não acho que a GP2 fez por merecer estar sendo ignorada como ela é. Deixando de ser um super campeonato que ela tem a capacidade até técnica de ser, e fora a capacidade logística, né, de ser o campeonato que segue a Fórmula 1, né, o que é positivíssimo, porque é inacreditável achar que um piloto não vai se preparar para a Fórmula 1 correndo exatamente nas mesmas pistas de Fórmula 1. Né? É o que eu sempre cito aqui, sou repetitivo nisso. A MotoGP é um exemplo perfeito, porque não existe nem exceção. Existia em Laguna Seca, agora nem isso mais. Infelizmente até que Laguna Seca não está. Que é um exemplo perfeito. Você prepara o piloto, o melhor jeito é você ensinar o cara o ponto de freada, a tangência da curva, quanto que a moto inclina, ou enfim, o carro sente, né, aquela curva, o pneu Pirelli que está na GP2, que está no mesmo estilo da Fórmula 1, concorde ou não. A GP2 é a categoria máxima de preparação. Ela tem que ser respeitada por isso. Ela não está sendo respeitada por isso. Porque hoje em dia, essa para mim é a frase do programa, hoje em dia infelizmente, está praticamente morta a ascensão de um piloto na carreira por talento. Praticamente morta. Hoje em dia, praticamente todos os movimentos são por dinheiro. Praticamente todos. É Felipe Nasser na Force India, é Kevin Magnussen não sei aonde, a maioria não, porque o patrocínio aqui vai encaixar, não, porque nós vamos... Eu gostaria de perguntar, qual é o mérito do Felipe Nasser na Fórmula 1 para ser piloto da Force India? O que fez o Felipe Nasser na Fórmula 1 para ser piloto da Force India? Na minha opinião, ele não é um mau piloto, ele merece, se ele for para a Force India, ele merece pela carreira. Até pela carreira. Pela carreira, sim, merece guiar numa equipe média de Fórmula 1, sim. Mas pelo que ele fez na Fórmula 1, será que não tem gente na frente dele? Não que seja uma injustiça com ele, não. Mas será que não tem pilotos na frente dele para ocupar a vaga na Force India? Então, estou dando um exemplo só. Um exemplo, tá? Um exemplo. Que eu tenho pensado isso há muito tempo. Venho pensando nisso há muito tempo. Está morrendo. Antes começou a crescer, antes começou a existir essa pecha, né? O piloto pagante e o não pagante. Hoje em dia, os movimentos dos pilotos, tenham eles talento ou não, sejam eles campeões ou não, mas não interessa. Na hora de fechar, tá contando só o dinheiro. Tá raro ver uma equipe. Eu queria ver trazer o Lance Stroll sem patrocínio. Aí eu ia falar que a Williams está apostando. Aí eu ia parar e perguntar assim, será que alguém viu esse menino? Quem será na Williams tem capacidade de ver o menino e falar assim, pô, esse cara é da Fórmula 3, vamos trazer? Esse menino, poxa, tá fazendo chover lá, vamos trazer, vamos apostar, né? Será mesmo? Então, é claro, gente, é muito evidente que chegaram e falaram assim, gente, nós precisamos fechar o orçamento. Quem tem mais? O menino da Fórmula 3, traz, chama, liga pra ele, puxa o telefone e liga pra ele. Não tenho a menor dúvida de que isso aconteceu. Não tenho dúvida, quer dizer, tenho convicção, não tenho dúvida não, porque não tenho prova. Mas tenho convicção de que isso aconteceu, porque é uma equipe que chega ao ponto de tirar um motor dos 5 que pode correr com 4. Sabe-se lá com quantos giros a menos. Um dia eu vou descobrir quantos giros a menos a Williams correu esse ano para economizar um dinheirinho. O que é triste para a Fórmula 1, né, para o ouvinte não achar que eu estou só culpando a Williams. É um retrato pobre da pobreza. Esse é o problema da Fórmula 1 que a gente bate aqui, que as pessoas falam, não, mas é assim, Mercedes, acontece, as eras. Uma coisa são acontecer as eras, outra coisa é isso. Outra coisa é a Sauber anunciar que vai correr em 2016 com o motor 2015. Desculpa. Vai correr em 2017 com o motor 2016. O que é triste, porque é uma equipe que ela já anunciou que ela vai estar no buraco. Ela já, antes de começar 2017, já tem uma equipe que está completamente fora da disputa. Embora a Toro Rosso até faça bonito com o motor do ano anterior, né? Mas pertencente a uma casa em que a competência é sinônimo, né, de trabalho. Então é isso. É isso para fechar o assunto, então, pelo menos da minha parte. Né? Eu pergunto, quem na Williams viu esse menino e cada vez mais o automobilismo, os movimentos, repito, tenham talento ou não. Alguns têm talento, merecem vir. O Pascal Wehrlein, né, é um exemplo de um cara que realmente tinha que ter uma chance na Fórmula 1 pela juventude com que, né, peitou as feras do DTM. Sim, não estou dizendo que são todos ali pagantes, mas a hora de fechar o contrato essas coisas estão valendo, porque o que a gente tem ouvido falar muito, né?
Carlos Sainz, a Renault, como é que chama? O Esteban Ocon, porque é francês, ou seja, é muito pouco de falar assim, não, esse menino brilhou, esse menino tá na hora de ganhar uma chance. O grande exemplo é o Hülkenberg, que mesmo assim foi a quinta opção da Renault, né? Falaram com esse, falaram com aquele, falaram, não, quem nós vamos pegar agora? Ah, pega o Hülkenberg. Aí foi feita a justiça. Aí é um piloto que não tem dinheiro, que foi para uma equipe. Mas por quê? Era a quinta, sexta opção. Então é isso, para deixar claro, é isso. Injustiçados são alguns que a mídia não fala e as pessoas não querem ver, como um Giovinazzi. Pra mim, esse sim um cara que sentou num carro, andou, acelerou, mostrou talento, mas a mídia não tá em cima. Eu tô vendo muito mais gente discutir o Gasly do que o Giovinazzi, por exemplo. E que, por sinal, assim, ele pegou uma equipe nova, uma estrutura totalmente nova e que tinha o apoio de uma Red Bull num dos carros, né? Ou seja, apoio financeiro. E ele tá andando de igual para igual, vamos dizer, até de igual para igual. Pode ser que aí a gente avalie no final das contas, o Gasly, o Giovinazzi. Mas enfim, você tem razão nesse ponto. Mas aí eu queria levantar o dedo para uma questão a partir do seu comentário e aí vai para todo mundo. Opa, vamos lá. Onde entra o Esteban Ocon nessa pegada toda? Porque você acabou de falar dele, mas eu fico pensando, o Ocon é um caso de um piloto que teoricamente seguiu o caminho das categorias de base, né? GP3 ganhou, mas aí ele foi todo errático e parece que tá conseguindo um lugar, ou vai conseguir um lugar de mais destaque pro ano que vem. E aí, será que também a gente pode afirmar que é a mesma coisa que os outros? É um caso igual? A Bárbara e Thiago, primeiro, por favor, tem uma... Olha, o Ocon eu vi mostrar. O Ocon pode até não brilhar, pode não dar certo. Mas o Ocon eu vi fazer um belíssimo campeonato da Fórmula 3 em 2014 contra o Max Verstappen, onde ele foi campeão. Fazendo boas corridas, e eu vi fazer uma boa GP3. Não sei se o Fábio Campos concorda, o Fábio Campos o viu ser campeão da GP3 também, mas eu vi o Ocon fazer um bom campeonato da GP3 e conquistar o título. Então é um cara que eu acho que merece, é um cara que tem talento. Não sei quantificar ele e o Verlaine realmente, eu acho que são estilos bem diferentes. O Ocon, eu acho que da escola Alain Prost de ser, né, um cara mais... aqueles conceitos, né, que a gente carrega. O cara você já vai se acusar, né? Você já tá apontando o dedo pra você mesmo, né? Isso, mas o Ocon é aquele estilo Alain Prost, assim. Quem viu o Alain Prost correr, um cara mais técnico, não era um cara que fechava o olho e não pensava, ele pensava realmente nas consequências para fazer, diferente do Senna, que jogava, ia para cima e acelerava e tinha ímpeto. O Prost não era um cara que pensava muito e estudava, raciocinava e era tudo feito milimetricamente, e esse é o estilo do Ocon, e é um cara que deu certo, assim, tem suas qualidades. Então eu tô muito curioso para ver. Dizem, né, que o Ocon tá fechado com a Força India, tem jornalistas já batendo o martelo, os grandes sites, as grandes mídias ainda não batem, fala que é o grande nome, é o que tá mais perto, é que tá com o pezinho lá, mas ninguém ainda confirmou assim de verdade lá fora. Aqui no Brasil já teve jornalista confirmando, mas esse é um cara que eu vi e me convenceu. Não significa que na Fórmula 1 vai ser igual, mas é um cara que eu boto muita fé. Eu não discordo, não. Você até viu mais corridas dele do que eu, e eu até respeito isso. Agora, aconteceu, o Ocon, pra mim, ele é mais piloto do que o Leclerc. Pra mim, o Leclerc é muita mídia. Tem muita mídia em cima do Leclerc, e ele corre numa equipe que também não tem nem rival dentro da equipe dele. Pra mim, é mais do que obrigação pra ele ser campeão da GP3. Ele até deu muita chance pra um tailandês conseguir colocar pressão em cima dele. O Ocon, pra mim, é mais piloto que ele. Agora, o Ocon, aconteceu uma coisa na DTM com o Ocon que, pra mim, foi um tapa de luva silencioso que poucos perceberam, né? Assim que o Ocon deixou a DTM, o rapaz que sentou no carro dele mudou o carro da água pro vinho. Ficou feio, na minha opinião. Porque eu acho que poucos perceberam. Então, quando poucos percebem, e eu sempre digo, automobilismo é percepção, o piloto escapa ileso. Mas se tivesse um pouquinho mais de percepção sobre o que aconteceu,
né? O Félix Rosenqvist sentou no carro do DTM e virou o jogo com aquele carro. Que o Ocon só fechava em último. O Ocon se arrastava na DTM. Trocou-se o piloto, tudo bem que o Félix Rosenqvist é quase um rato de autódromo. Né? É um cara que já rodou muito Fórmula 3, já tá muito... É o Luca Felipe, mais ou menos, né? Rosa sabe muito bem do Luca Felipe. É aquele cara que ficou tanto tempo que ele vai ganhando corpo. Né? Ali mesmo, porque não evolui, não dá o passo seguinte. Mas sentou ali e mudou o jogo completamente. Ali eu acho que ficou muito feio pro Ocon. Muito feio, mas tudo bem, o cara já acabou de ir pra Fórmula 1. Ele sentou na Manor, é verdade, e não tá apanhando, né? Como outros já apanharam de companheiro de equipe, ou como outros têm apanhado de companheiro de equipe, até mesmo brasileiros, né? Ele não. O Verlaine tem sido mais rápido. O Verlaine tem feito belíssimas classificações, por exemplo, conseguindo levar a Manor pra frente do Q1, passando pro Q2. Mas não é um pau para pegar aqui o nosso André. O nosso André tá aqui ainda, ele tava aqui no chat, deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Tava aqui o nosso André do pau, criador da expressão, tá aqui sim, tá aqui o nomezinho dele. Não é um pau do Verlaine em cima do Ocon. Tá levando vantagem sim, mas o Ocon tem classificado na frente de vez em quando, não tem feito feio não, o Raposo tem razão, eu só acho que a saída dele da DTM, quem veio depois dele acabou virando o jogo no carro e conseguindo brilhar muito mais do que ele brilhou. É apenas um registro, mas o menino tem, quem sabe pode ter na minha opinião, não pilota mais do que o Verlaine. Não, acho que não. De maneira nenhuma. Acho que o Verlaine tem mais futuro, né, do que ele. Mas seria legal ver ele numa Renault, numa Force India, enfim, aonde quer que ele vá. Eu acho que é um piloto para se... mais do que o Lance Stroll, na minha opinião. Já mostrou muito mais do que o Lance Stroll no pouco tempo de carreira que teve.